Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast e hoje nós trouxemos dois convidados super especiais. Vamos fazer aqui uma mesa redonda, uma mesa quadrada na verdade, né? Falando tudo sobre investimento, ações, fundos imobiliários, enfim, sobre tudo que tem para melhorar aí a tua vida de investidor. Mas antes de mais nada, a Carol Dias está aqui comigo hoje para fazer o papel de entrevistadora, como sempre, né, Carol? Fala, meus amores, fala, Andrezinho. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje tem duas feras aqui. Você que quer saber tudo, fundos imobiliários caindo, nós vamos fazer aqui todas as perguntas que vocês querem. Outra coisa, pessoal, hoje o nosso patrocinador é o Investidor 10. É um site muito completo, muito mais seguro, muito mais prático de você que está começando a investir. Ah, Carol, quero saber tal ação, tal fundo imobiliário. Vai lá, criatura. De forma simples, tem indicadores fundamentalistas, tem todos os dados que vocês precisam para estudar. Vamos colocar aqui, né, Andrezinho, na descrição do vídeo e é gratuito, hein? Rolando na tela. E um detalhe, Carol, uma função muito legal que eles lançaram lá é o consolidador de carteira. Muito interessante, pessoal, por quê? As pessoas às vezes não sabem quando comprar, quando vender. Poxa, meus ativos estão tudo jogado aqui na minha corretora, não sei o que fazer, né? E tem pessoas que têm conta em mais de uma corretora também. E é legal que lá você pode consolidar todos os seus ativos, Carol. E o próprio sistema do Investidor 10, ele te fala se você precisa comprar ou vender as suas ações ou fundos imobiliários. É muito legal e é gratuito. Então, utilize o link também do nosso podcast aqui, o QR Code ou o link na descrição, que você vai ajudar muito a gente aqui no podcast. Vamos começar, Carol? Estamos aqui com dois convidados feras, Alexandre Winkler, da Fonte da Fortuna, e Ricardo Lucro FC. Queria agradecer vocês. Vocês sabem que vocês são aqui convidados, vocês podem vir a hora que vocês quiserem, né? Eu agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Obrigado pelo convite. É isso aí, uma mesa quadrada, na verdade, aqui, né? E nós vamos falar muito sobre investimentos. E aí vocês sintam-se à vontade em responder primeiro, quem vocês acharem melhor, tá certo? Nós vamos fazer perguntas para vocês e vocês, aí na medida do possível, respondam quem achar que deve responder primeiro. Bom, estamos num momento que a taxa Selic no Brasil está em alta, em contra a situação aí dos Estados Unidos, que caiu recentemente, aqui no Brasil subiu e pode continuar subindo mais. Fundos imobiliários, vamos falar aqui no primeiro bloco de fundos imobiliários. Nesse momento a gente está vendo uma queda na cotação da maioria dos fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, é uma oportunidade para a gente comprar ou é melhor a gente aguardar, porque pode ser que a taxa de juros suba mais? Será que esses fundos imobiliários vão cair? O que vocês têm a dizer para os nossos telespectadores aqui do Irmãos Dias Podcast? Bom, sem dúvida houve uma queda por conta da alta da Selic, e isso é natural. Sempre que a Selic sobe, os investidores começam a sair dos investimentos de renda variável, dos fundos imobiliários, das ações e buscam uma boa rentabilidade com segurança maior na renda fixa. Então, isso é algo totalmente esperado. Só que a gente tem que lembrar que a taxa de juros funciona em ciclos. Então, a gente tem ciclos de alta, tem ciclos de baixa, e o ideal é que o investidor tenha uma estratégia financeira de montagem de carteira muito definida. Então, por exemplo, vou investir 20% da minha carteira em fundos imobiliários para construir uma renda passiva para aposentadoria. E independentemente do comportamento da taxa Selic e de os fundos imobiliários estarem se valorizando ou não, o investidor vai todo mês fazer um pequeno aporte nos seus fundos imobiliários para ir construindo essa carteira da renda passiva. Então, não faz tanta diferença para quem está investindo a longo prazo ficar observando esses movimentos pontuais que são normais da economia. Então, a gente sempre vai ter períodos de Selic subindo, depois de Selic caindo, consequentemente fundos imobiliários se valorizando ou se desvalorizando. E se o investidor souber manter a sua estratégia e manter os seus aportes de forma constante, ele vai conseguir fazer um preço médio daqueles fundos imobiliários ou daquelas ações e vai, aos poucos, construindo a sua liberdade financeira, construindo a sua renda passiva para a aposentadoria. Os fundos imobiliários, eles são muito sensíveis à taxa de juros, né? Isso é um fato. E, na minha opinião, isso abre uma oportunidade muito grande. Porque se a gente vê queda na cotação dos fundos imobiliários, é uma chance de comprar mais barato. E quando a gente fala dos fundos imobiliários, comprar barato faz muita diferença, porque você ganha uma margem de segurança de uma possível valorização e também você aumenta proporcionalmente seu dividend yield, ou seja, o dividendo que vai cair na sua conta. Então eu acho uma baita de uma oportunidade de comprar barato. Por quê? O
o investidor de fundos imobiliários não pode pensar no curtíssimo prazo. É um investimento de longo prazo e quanto mais barato você comprar, é melhor. E aí eu deixo até um alerta, porque eu estou vendo muita gente falando na internet exatamente isso. Nossa, mas meus fundos imobiliários estão sangrando, tá caindo tudo, tá tudo no vermelho. Então o investidor tem que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes ele pensa na cotação e está esquecendo o dividendo. Então tem que olhar o total return, os dois. Porque assim, se você olhar só no Google, você entrar lá no Google hoje, pesquisar o fundo imobiliário que você tem, pesquisar um ano, talvez esteja no vermelho lá dentro do Google. Mas lá não está contando dividendo. Então você não pode pensar no fundo imobiliário e esquecer do dividendo. Já fica um alerta aí pra galera. Legal esse comentário do Ricardo, porque é isso, as pessoas elas não têm essa visão, elas estão vendo que os fundos imobiliários estão em queda e elas esquecem que podem comprar uma cota mais barata e acumular depois, mais à frente, um patrimônio pagando mais dividendos. Isso é muito importante. Ou seja, estamos então num cenário que essa queda se torna uma boa oportunidade caso invistam em bons ativos. Exatamente. Eu acho que a lição de casa do investidor é entender assim, poxa, por que tal fundo imobiliário caiu? Teve algum problema? Por exemplo, se for um fundo de papel, teve calote? Se ele teve um calote, você tem que tentar entender o tamanho desse calote, né? O valor patrimonial do fundo, né? Quanto que representa, né? Se for pouco ou se for algo corriqueiro, aí pode ser um problema, né? Agora, se simplesmente caiu por movimentação do mercado, porque a taxa de juros influencia sim, taxa de juros sobe, fundo imobiliário cai. Mas aí é a hora de comprar, se tiver tudo dentro dos fundamentos que ele sempre teve. Né? Se for um fundo de tijolo... Abre janela ali, né? Abre uma baita de uma janela. Por exemplo, se a gente olhar os fundos de tijolos, muita coisa ficou barata. As próprias lajes corporativas, coitado desse setor de laje corporativa, está tomando muita porrada. Né? Então, todos os fundos caíram. Então, a gente vai olhar, poxa, o PVBI, por exemplo, que é um dos fundos que tem o melhor portfólio, caiu 10%, 15%. Excelente. O HGRE caiu, o Vino caiu, todo mundo caiu. Então, vai voltar rápido? Eu acho que não. Porque o cenário de taxa de juros vai ficar alto por muito tempo e é um setor sensível. Só que será que não é uma boa compra para, sei lá, daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Né? Eu acho que isso que o investidor tem que pensar. Talvez seja o momento de acumular cotas com bom desconto nesse momento, até porque a gente está vendo aí, por exemplo, você citou fundos de laje, e eu não gosto de me basear muito no PVP para fundo de tijolo, mas a gente pode colocar aqui na mesa bons fundos com PVP em 0,60, 0,70, ou seja, negociando a 30%, 40% abaixo do que vale. Pô, são estruturas que estão ali, existem, estão muitas vezes na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, nas principais regiões de São Paulo, tem valor. O que me leva a crer que eles perderam 30%, 40% do valor desse patrimônio, né? Então, se torna oportunidade. Agora, Ale, eu até queria saber a sua opinião seguinte. Poxa, a taxa Selic hoje, em 10,75%, a expectativa quando a gente fechou em 2023 era acabar esse ano em 9%. A coisa degringolou, virou completamente do avesso. A gente viu o presidente Lula falar que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, era maluco, que essa taxa Selic tinha que cair, porque o mercado não vai para frente. E agora vai entrar o Galípolo e o Lula já tá falando que aceita um aumento na Selic. Até quanto de aumento o mercado espera e vocês acreditam que pode chegar essa taxa Selic? Vocês acreditam que tem espaço para subir mais? Não, vai subir, inclusive, no segundo último relatório Focus, que foi divulgado essa semana pelo Banco Central, o mercado financeiro já está estimando que a Selic vai terminar esse ano de 2024 em 11,75%. Hoje a gente está em 10,75%. A gente tem mais 2 reuniões do Copom até o final do ano. Então, é muito possível que a gente tenha um aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião e mais 0,5 na última reunião do ano. E é o que você falou. No início do ano, a expectativa era que a Selic descesse até 9%, só que tivemos os riscos fiscais do governo, a alta da inflação também, da expectativa de inflação, e isso fez com que o Banco Central tivesse que voltar a subir os juros em vez de continuar a trajetória de queda. E claro que com os juros mais altos aconteceu esse fenômeno, fundos imobiliários se desvalorizaram um pouco, apesar de ser uma ótima oportunidade de compra, como a gente estava falando aqui. E se a pessoa tem uma estratégia definida,
manter os aportes, independentemente desses comportamentos, porque você vai aproveitar esse momento em que você vai pagar mais barato, então dá para continuar aportando. Quando a Selic mudar o comportamento, quando a Selic estiver mais baixa, os fundos imobiliários vão se valorizar e você vai ter esse ganho, né? Mas independente disso, para o investidor comum, na minha opinião, o melhor é ir fazendo seus aportes na renda fixa, nos fundos imobiliários, nas ações, nos investimentos no exterior, que também são fundamentais, independentemente de comportamentos pontuais. Para o investidor normal, ele não precisa ficar olhando tanto essas alterações econômicas, se o dólar está subindo, está caindo, se a Selic vai subir, vai cair, porque ele tem que pensar no longo prazo. Claro, temos momentos de oportunidade, mas não precisa mudar muito a sua estratégia de investimento por conta dessas flutuações. É porque senão acontece, às vezes, perdão, Ricardo, que às vezes a pessoa até se perde. Se perde. Porque tem muito boato que não é fato. E aí a pessoa começa a ver um monte de notícias, as pessoas falando, ela começa a sair vendendo um monte de fundo imobiliário, ações, enfim, ela se perde. Aí acho que Agora- um ponto importante, Carol, complementando a sua fala, é o que eles estão falando bastante, é a pessoa ter uma estratégia definida. Exato. Porque se ela não tem uma estratégia definida, é igual você querer chegar em um ponto sem um mapa, sem um direcionamento, né, Ricardo? Qual estratégia você acha que é interessante nesse momento aí para as pessoas atuarem, sabendo que a renda fixa vai talvez pagar mais Sim. se a taxa Selic subir? O que você tem a dizer aí, uma estratégia interessante nesse momento? Eu acredito que o cenário de investimentos para qualquer pessoa hoje é o melhor possível. Porque, de um lado, você tem ativos que pagam muito bem, que são aqueles atrelados a títulos de dívida, né? Mesmo os fundos imobiliários de papéis, por exemplo, a gente tem que lembrar que eles estão pagando muito bem, vão continuar pagando. Então, comprar um fundo imobiliário de papel a um preço justo é uma excelente compra, né? E você pode carregar para o resto da sua vida. Por outro lado, você vai ter ativos que desvalorizaram por causa desse movimento da taxa de juros. Fundos imobiliários de tijolos, por exemplo. Então, a gente tem a oportunidade de comprar ativos que vão trazer uma boa rentabilidade hoje e também comprar barato bons ativos que vão te trazer lucro no futuro. Então, a gente não gosta muito da taxa Selic alta porque é ruim para a economia como um todo. Mas para o investidor, você fica com mais opções ainda, né? A gente não pode esquecer que o Brasil ele é um país que costuma ter taxa de juros alta, costuma ter inflação alta. Então, acho que uma ideia de investimentos é você também ganhar com isso. Seja em títulos de renda fixa, seja mesmo nos fundos imobiliários de papéis, por exemplo, que é uma classe que eu gosto muito, né? O setor imobiliário, ele é resiliente e paga muito bem, né? Então, quando a gente fala assim, os fundos imobiliários estão caindo. Mas e os papéis? Os fundos de papéis estão bem demais. Atrelado ao CDI, né? Atrelado que ao CDI, ao IPCA. O IPCA, né? IPCA também tem uma tendência Subir, né? a Brasil. subir. No Brasil, o Brasil é um país inflacionário, né? Sim. Então, a gente sempre tem uma inflação alta. Aí a gente tem a oportunidade, como investidores, de nos proteger da inflação e ainda ganhar mais, né? Então, é um cenário muito bom. Sejam os fundos de papéis, sejam os FIINFRAs agora, que estão mandando super bem nisso também. Os FIAGROS têm essa característica, embora seja mais arriscado. Enfim, a gente tem um leque de oportunidades e está tudo a nosso favor. Eu achei interessante você mencionar os FIAGROS, porque é uma categoria que os investidores ainda não estão dando muita atenção. Mas eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos, talvez o setor de FIAGROS seja até maior que dos fundos imobiliários. Porque imagina, o nosso PIB, em torno de 1/3 do PIB do Brasil, vem do agronegócio. E essa é uma opção de investimento para o pequeno investidor poder participar Uau. desse segmento tão importante da economia. E certamente vai crescer muito o FIAGRO. Os investidores ainda não estão dando a devida atenção para essa classe de investimento. A gente está vendo o início, né? A lei dos FIAGROS tem mais ou menos 2 anos agora. Sim. Então, assim, a gente teve um boom muito grande, todo mundo queria Dividendo ofertar alto. FIAGRO, porque dividendo alto, taxa Selic alto, dividendo alto. Agora a gente começa a ver alguns calotes em alguns FIAGROS, que assim, é natural, né? Às vezes eu falo que o calote é normal, mas o pessoal fica meio bravo comigo. Não é que é normal que eu espero que isso aconteça e a gente perca dinheiro, mas é uma maturação do mercado. Todo título de dívida, todo mercado de crédito, alguma coisa vai ter calote, né? É impossível 100% do mercado de crédito ficar totalmente adimplente.
Só que aí a gente começa a fazer uma análise, a gente começa a ter material para falar, olha, tal operação é muito arriscada, tal fundo não repercute tão bem, a gestão é meio, Não é sei lá, boa, né? ela A não, carteira não tá tão não olha tão diversificada, bem. Tá muito Exatamente. concentrada em poucos CRAs. Exatamente. Né? Porque foi o que vocês falaram. Fiagro é um ativo, é um produto novo. Então, muitas vezes não tem como ter uma carteira muito diversificada, com vários CRAs, com bons pessoas que estão ali devendo, empresas e tal. Então, ainda é novo pra gente ter um histórico, né? Perfeita essa sua posição, até porque, assim, se a gente olhar para o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários já tem 30 anos, né? Então, assim, se a gente olhar alguns fundos imobiliários especificamente, por exemplo, o MXRF11 era um fundo que já teve muito problema no passado. Ele era um fundo que, 10 anos atrás, era muito arriscado. Ele foi crescendo, ele foi mudando um pouco a característica. Então, assim, ele ainda tem hoje alguns CRIs, algumas operações lá que estão inadimplentes. Só que é uma representação tão pequena hoje do fundo que não dói mais. Então, se você pegar um Fiagro hoje, por exemplo, que tiver com 10% do seu PL com inadimplência, é muita coisa. Mas se ele continuar crescendo, de repente esses 10% hoje vai representar 0 ponto alguma coisa lá no futuro. Então, a própria maturação do mercado vai fazendo com que os problemas diminuam. É o que a Sim. gente vê nos fundos imobiliários. Às vezes tem problema? Sim. Mas se for uma fatia bem pequena do fundo, Você não vai sente doer nada. tanto. E em questão, Sim. vamos falar aqui do MX, o próprio MXRF11. Hoje eu sei que ele subiu na data de hoje, tá, turma? Eu sei que ele deu uma subidinha, mas ele veio, muita gente tava comentando que tava barato. Vocês acham que vale a pena agora comprar o MXRF11? Vocês estão de olho? Eu tenho na minha carteira, inclusive, não tenho feito novos aportes, eu acho que tem alguns outros fundos de papel mais interessantes. O MXRF11 nem é dos mais seguros, comparando com outros, como o KNCR11, por exemplo, que é considerado um FI high grade. O MXRF11, ele tá ali middle risk, alguns até classificam ele como high grade, mas a meu ver, é middle risk, porque ele tem uma parte da carteira dele que é um pouquinho mais arriscada. Então, apesar de eu ter na carteira, eu não tenho feito novos aportes. Tenho concentrado meus novos aportes em outras opções de fundos de papel. Eu acho que o MXRF11 ele é um baita de um exemplo e uma lição para o investidor. Porque, alguns tempo atrás, esse fundo chegou a ficar com o PVP dele algo em torno de 1,10. Eu lembro que na época eu até vim aqui no podcast, vocês me Caríssimo. perguntaram, e eu falei, eu acho que tá caro. Aí saem as notícias, né? Falam assim, será que vai cair? Eu acho que ia cair. Nas conversas que eu tinha, eu falei assim, eu acho que tem que cair. Um fundo de É papel saudável cair. é saudável, porque é uma distorção do mercado. Sim. Muita gente comprando faz elevar, só que não vale aquilo. Vale o seu valor patrimonial, que é o preço justo. Quando a gente fala fundo de papel, ele tem que procurar o seu valor justo, que é aquela métrica do PVP. Próximo de 1, Sim. né? Então, quando você vê um fundo imobiliário de papel, você pode amar ele. Mas se ele tiver 1,10, é melhor você vender do que você comprar, Com certeza. né? Então, isso aconteceu com o MXRF11. Então, quem pegar agora para olhar a rentabilidade do MXRF11 em um ano, vai estar para baixo, porque saiu de um PVP de 1,10 e hoje ele está com um PVP próximo de 1. Poxa, um fundo, um fundo imobiliário de papel com PVP próximo de 1, eu acho que hoje vale a pena olhar. Hoje eu acho que dá para fazer uma análise. O que a gente pode... o investimento, ele é comparação, né? Ele é um fundo de papel. Ele não é o mais seguro que tem no mercado. Ele é middle risk. Se você olhar contra outros middle risks, ele tem uma performance muito melhor. Agora, se você olhar contra um high grade, por exemplo, o KNCR, que acaba sendo um grande benchmark do mercado, o KNCR é mais seguro. Só que hoje o KNCR está mais caro. Né? Ele está com o PVP 1,05. Então, eu acho que o investidor agora, nesse momento, pode olhar o MXRF com um pouco mais de cuidado. E eu acho que o MXRF11 está com um trunfo na mão. Recentemente, essa captação de R$1 bilhão próximo a uma taxa Selic em alta, o que o MXRF11 o que o gestor do MXRF11 vai fazer com esse dinheiro? Ele tem todas as cartas na manga para captar o quê? Bons CRIs. Com IPCA mais 9, IPCA mais 10, com, enfim, CDI pagando muito mais. Então, acho que muito do futuro do MXRF11
tá na gestão, o que ela vai fazer com esse capital que ela levantou, né? E aí o mercado tá aguardando, porque como o Ale falou, eu concordo, nós temos outros fundos imobiliários de papel nesse momento que estão mais baratos, pagando mais dividendos do que o MXRF11, que se tornam mais atrativos. O trunfo da gestão do MXRF11 é saber o que eles vão fazer com esse R$ 1 bilhão, né? Porque se alocar muito bem em bons produtos, esse dividend yield que paga hoje 12% ao ano, pode subir para 14, 15, que é isso que hoje ele está prejudicado frente a outros que estão pagando 14, 15 e que estão até um pouco mais barato, né, Ale? Exato. E o Ricardo até lembrou de uma questão importante que muitos investidores iniciantes não costumam atentar, que no caso dos fundos de papel, o valor da cota no longo prazo não tende a se modificar. Ou ao contrário dos fundos de tijolo, que o valor da cota, o valor patrimonial dos fundos de tijolo vai aumentando no longo prazo. Por quê? Fundos de tijolo são formados por imóveis físicos. E os imóveis, no longo prazo, eles vão se valorizando, acompanhando a inflação, via de regra, é claro, né? Dependendo se o imóvel tiver uma localização ruim ou não tiver um bom estado de conservação, ele pode se desvalorizar. Mas a tendência é de valorização no longo prazo. Então, com os fundos de tijolo, você tem essa valorização do próprio preço da cota, do valor patrimonial que se reflete no valor da cota do fundo e ainda o pagamento dos dividendos. No caso dos fundos de papel, você não tem essa valorização do fundo, do preço da cota no longo prazo. Você tem o pagamento periódico dos dividendos e o investidor precisa pegar uma parte desses dividendos que ele recebe e reinvestir para que ele mantenha o valor de acordo com a inflação, para que ele corrija o valor do investimento dele pela inflação, porque o fundo por si só não corrige. Eu acho que de forma resumida a gente pode falar o quê? Que o fundo imobiliário de papel, ele tem uma tendência de menor valorização de longo prazo, porém pagando maior dividendos, principalmente numa taxa Selic no Brasil que historicamente é alta. E o fundo de tijolo vai pagar menos dividendo, porém tem um potencial de valorização maior de cota no longo prazo, né? Exatamente. Eu chegaria a dizer que o fundo de papel não tem ideia de valorização. A valorização e desvalorização de um fundo de papel na bolsa é oferta e demanda. Porque assim, ele tem que procurar o valor justo, que é o valor patrimonial. Então, na essência, você não espera nenhuma valorização. Ou só se tiver uma cagada muito grande, igual um DEVA 11, Exato, um que aí vai para HCTR baixo. 11, que aí vai parar lá embaixo, e aí se você tiver uma visão desafiadora e mais agressiva, você pode comprar esperando que aquela gestão vai salvar aquela carteira e vai conseguir uma valorização. Mas aí é um caso muito pontual. Exatamente. Mas, por exemplo, tem alguns outros fundos que a gente pode olhar que são middle risk, por exemplo, CPTS 11 e o REC 11, o REC-R 11, que eles têm alguns problemas dentro do fundo dele. Então, o próprio mercado, ele precifica para baixo. Poxa, ele tem lá o valor patrimonial dele, que seria o PVP de 1. Só que hoje eles são negociados a 0,92. Sim. Por quê? Porque o mercado fala, pô, mas tá cheio de problema, então eu pago menos. Sim. Se você resolver os problemas, aí sobe. Exato. Então tudo se ajusta no preço, né? Exatamente. São casos mais pontuais, né, Canon? Exato. O DEVA 11, muita gente está perguntando assim, o que você acha? A hora você está comprando, né? O que você acha? Você acha que é oportunidade? Para mim, Carol, não. Porque a gente está vendo, inclusive, um momento que eu até vou entrar nesse assunto de fundos de tijolo, que a gente está tendo grandes oportunidades. Tem gente falando, eu não vou comprar fundo de tijolo, tá muito descontado. Mas é aí que foi o que o Ricardo falou, abre oportunidade. Falando de fundos de tijolo, o que vocês estão de olho na bolsa? Enfim, não sei se, né, de shopping, enfim, vocês podem citar alguns? Eu gosto muito do XPML11, que inclusive se tornou o maior fundo da bolsa em valor patrimonial, fundo de tijolo. Se tornou maior por conta das últimas captações que ele fez. É um fundo super diversificado, tem inúmeros shoppings espalhados por diversas regiões do país, uma boa gestora também, e é um fundo que eu gosto muito para o longo prazo. De tijolo também gosto do XPLG11, que é um fundo de logística, também bastante diversificado, com uma boa gestão, e tenho olhado também para a categoria shopping, para o VISC11, que é que está descontado, mas também vejo bastante potencial nele. Gosto muito pela diversificação. É bem diversificado, né? Pela gestão também. Então, são 3 fundos que eu tenho em carteira, que eu tenho aportado, que eu acho que
que estão bem interessantes. Na minha visão, hoje a gente não está num momento que a gente precise correr riscos nos nossos investimentos. Por quê? Porque a gente tem muita coisa boa que não está cara, né? E aí eu trago o exemplo aqui, quando a gente fala de fundos de tijolos, há muito tempo, eu acho que eu nunca tinha visto alguns fundos muito grandes sendo negociados tão próximo do seu valor justo. Então eu cito 2 exemplos aqui, que são fundos muito grandes. O ALZR11 e o HGLG11, que sempre costumam ser negociados acima do seu valor patrimonial. Por quê? Porque são fundos com muita qualidade. Então o próprio mercado sempre coloca o preço lá em cima, porque tem muita oferta e demanda, tem muita gente querendo comprar. Então quando a gente tem um período de estresse, que acontece hoje no mercado de fundos imobiliários, principalmente tijolos, por causa da subida da taxa de juros, na minha opinião, é hora de comprar os melhores fundos, porque eles estão num preço bom, né? Então eu destaco esses 2 fundos, porque eles têm um histórico, têm bons imóveis, boa gestão, que há muito tempo não são negociados com PVP tão baixo. Eu vou trazer mais um. também, né? Eu ia trazer, inclusive, para nossa roda aqui, nossa mesa quadrada aqui, o KNR11, que é um fundo que também apanhou muito recentemente. Queria saber a opinião de vocês, né? O que está acontecendo, sabendo que o KNR11 é um fundo híbrido, que investe em galpões e lajes. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se é uma boa nesse momento estar olhando para o KNR11, que é um dos maiores também da Bolsa. Sim, é outro que eu tenho em carteira também, gosto dele, vejo o potencial por conta dessa diversificação que ele tem, inclusive entre segmentos diferentes, E laje, né? galpão e laje, o que é bacana, a gente não tem tantas opções de fundos imobiliários bons, grandes no mercado, com essa diversificação intersetores, né, digamos assim. E ele tá também bastante descontado, é de uma ótima gestora, a Kinea, que não tenho o que falar, uma das mais reconhecidas. Então, é um outro fundo que eu vejo bastante potencial, além de todos aqueles que eu mencionei, que o Ricardo mencionou, também gosto bastante dele. E aí eu acho que vale a gente conversar, trazer aqui para a roda, falando sobre o KNRI, por exemplo, que é um assunto interessante que a gente não costuma falar muito. Mas ele é um fundo bem antigo. Então, eu acho que tem que trazer para a pauta também essa ideia de reciclagem do portfólio. Porque, veja, a gente sempre fala que o investimento fundo imobiliário é para longo prazo. Mas, se não for feita uma reciclagem dos imóveis, ou seja, comprar ou vender um certo prédio, comprar outro, você vai ficando com o portfólio muito antigo. E aí isso pode ter influência no aluguel, né? Porque se um imóvel tão antigo, não vai ter um aluguel tão alto. Então, eu acho que é legal, eu gosto muito da gestão da Kinea, sem sombra de dúvidas, é ver o que eles vão fazer nesse cenário. Porque precisa de uma reciclagem de portfólio. Como que vai fazer isso? Vai vender alguma coisa? Vai fazer uma emissão nova? Né? A gente vê o HGRE, por exemplo, que é um outro fundo muito antigo, apanhando muito, porque ele tem alguns imóveis que ele não conseguiu reciclar, não conseguiu vender. A vacância tá alta. A vacância tá alta, ninguém tá alugando. Então, os fundos em si também tem que pensar nisso. Né? É óbvio que quando o KNRI comprou seus imóveis, o HGRE, o cenário era outro, né? Principalmente para lajes corporativas. Eu acho que realmente a questão da pandemia, o home office, enfim, caras, machucou esse setor. Não só de lajes, mas shoppings também vem apanhando bastante, né? São segmentos que estão muito ligados à economia, né, Ale e Ricardo? Então, eu acredito que eles vão continuar apanhando ainda. Não sei se tem muito para onde apanhar, porque eles já caíram muito. Mas enquanto essa taxa de juros permanecer em alta, esses setores vão apanhar. Diferente de logística, que a gente sabe que, poxa, o Mercado Livre alugou um galpão do HGLG, é difícil ele sair dali para um outro galpão. Né? Então, o contrato ele é mais protetivo. Esses setores costumam sofrer menos. Mas a gente trouxe aqui para a mesa, no começo do podcast, queria voltar, na questão do Fiagro. Porque assim, quando lançou o Fiagro, eu vi muita gente querendo comprar, achando que era, nossa, pagando dividendos altos, e eles ficaram caros. Mas como é que tá a situação dos Fiagros nesse momento? Eles caíram, estão atrativos para vocês nesse momento? Sim, a meu ver, sim. Como eu havia mencionado, eu acredito muito no setor, nesse segmento de investimentos Fiagros, com uma visão de longo prazo. Então, houve essa euforia inicial que o Ricardo comentou, foi um investimento novo, foi lançado, todo mundo queria fazer parte, teve muita mídia, muita publicidade a respeito disso. Houve alguns problemas pontuais com alguns Fiagros, algumas inadimplências. Teve um Fiagro agora que, não sei se estou enganada, não sei se do Itaú sentiu alguma coisa, não? É, o Rura 11 teve um problema agora, porque parece que um CRA vai ter inadimplência, que é um CRA lá de um fazendeiro de Tocantins, se eu não me engano.
Acredito, Falei, eu te interrompi, Imagina. perdão. eu acredito que seja pontual a questão do Rura 11, mas óbvio que preocupa. Teve esse problema, a cotação dele caiu assim, uns 6% naquele dia, né? É óbvio que um fundo de crédito com problema, ele vai sofrer na cotação. O que a gente tem que ver? Qual que é o tamanho do buraco no fundo e o que a gestão fez de errado, como que ela se posiciona para corrigir. Ainda a gestão não soltou isso num relatório gerencial, ainda está vindo muito na base de notícias. A gente tem que lembrar que a Bolsa de Valores, quando a gente fala de fundos imobiliários ou fiagros, é muita pessoa física que às vezes age no boato e não faz isso com clareza, porque, poxa, por que eu vou vender com tanto prejuízo? Será que o fundo vai para o buraco ou é um problema pontual? Sim. Eu não acho que a gente tenha que sair vendendo no prejuízo, mas sim, tem problemas no agro, né? Tem possíveis calotes, mesmo numa gestão extremamente competente quanto a Itaú Asset, né? Mas pode ser que também abra espaço para comprar mais barato. Sim. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar o seguinte, o agro, ele é mais arriscado do que o imobiliário. E o imobiliário é mais arriscado que o Tesouro Selic. Eu acho que o investidor tem que calibrar suas expectativas. O agro, ele tem mais risco. Por quê? Primeiro que é um mercado novo. Segundo que a própria operação ali tem mais riscos. Porque às vezes depende da chuva, às vezes tem uma queimada, às vezes tem a cotação do dólar que atrapalha. Não tem uma pesquisa de rating muito feita. Não foi tão boa. A safra, então, é mais arriscado, ponto. Mas também se exige uma rentabilidade maior. Enquanto um fundo como o KNCR, por exemplo, Fundo Imobiliário de Papel, remunera CDI mais 2,5%, o KNCA, que é da mesma gestora, da Quineia, mas é agro, ele remunera CDI mais 5%. Por quê? Porque tem mais risco. Sim. Eu acho que tem que ter esse calibramento do investidor também. Olha, Tudo que traz mais risco também tem o potencial de retorno maior, né? Sim. E acredito realmente que, numa perspectiva de prazo mais longo, os fiagros vão trazer um retorno maior para o investidor que estiver disposto a correr esse risco um pouco mais elevado. A gente considerando que é um mercado mais novo, ainda tem algumas adaptações que vão ter que ser feitas pelas gestoras. Existem esses riscos também da própria dinâmica do agronegócio, de safra, de chuva, de dólar, de um monte de questões. Mas eu acho que com o passar do tempo e o amadurecimento, quem insistir, né, digamos, tiver no longo prazo a coragem ali de ficar no investimento, né, comprar, aproveitar as quedas, comprar barato, manter o investimento e, claro, ir acompanhando ali as gestoras, o trabalho, quais que estão fazendo um trabalho melhor, quais fundos estão performando melhor. Eu acredito que esse investidor vai ter um retorno muito legal no longo prazo, muito superior aos fundos imobiliários. Agora, falando, é uma dúvida que eu tenho e que eu acredito que muitas pessoas têm. Por exemplo, o HGRU, né, esses fundos de varejo. Agora a gente tem uma taxa Selic maior. O varejo vai sentir, já apanhou e vai sentir mais. Vocês não ficam preocupados com essa questão do varejo nesses fundos? E devido eles têm muita concentração, muitas vezes, em algum determinado ativo. Isso preocupa vocês? O que vocês acham desse tipo de fundo de varejo, né? Quem investe no varejo? No caso, TRXF11, HGRU11. Sim. Realmente, alguns deles têm uma concentração muito grande num único varejista, né? Ou em poucos varejistas. Então, HGRU11, Pernambucanas tem uma exposição grande. Isso, sim, traz um pouco de preocupação, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que esses imóveis são muito estrategicamente localizados. Então, são imóveis que têm um valor intrínseco muito alto. Então, ainda que, de repente, a gente tem um caso de falência de um desses grandes varejistas, claro, vai trazer um prejuízo imediato para o fundo grande, porque até que saia a loja, entre um novo locatário, vai ficar um tempo ali com um recebimento de dividendos menor. Mas eu não vejo, mais uma vez, na perspectiva de longo prazo, um risco grande, porque como os imóveis são muito bons, muito bem localizados, vão ser alugados rapidamente, e então o fundo não vai ter um problema estrutural, digamos, um problema de longo prazo. Concordo 100%. Aliás, é legal esse ponto que você trouxe, porque a gente fala pouco,
Mas, na minha opinião, o setor de renda urbana é um dos melhores que a gente tem para investir. Assim, dentro da categoria de fundos imobiliários de tijolos, eu acho mais bem posicionado. Porque quando a gente fala de imóveis, tem muita questão da localização. Localização é rei. Tem gente que fala, o que importa em fundo imobiliário? Localização, localização e localização. E os fundos de renda urbana são reis nisso. Porque são lojas estabelecidas em bons pontos, de muita circulação de pessoas, e normalmente eles têm contratos atípicos, ou seja, aquela loja quer ficar por muito tempo naquele endereço. Ela não Sim. quer mudar. Às vezes até tá perto ali, né, fica tudo ali no estoque, né? Fica perto de onde elas precisam entregar. Não, porque as localizações, a estrutura geralmente é muito grande. Um Pão de Açúcar, por exemplo. A estrutura é muito grande. Então, para ele mudar de um ponto A para o B, é uma dor de Uma cabeça logística logística enorme. enorme. Então, eles já fazem contratos de longuíssimo prazo para garantir o ponto comercial, né, Exatamente. Ricardo? Então a gente tem essa questão dos contratos atípicos, que são muito protetivo, uma proteção alta para o investidor. Porque mesmo se aquela empresa quiser ir embora, ela vai ter que pagar uma multa alta e a localização é tão boa que vai vir um outro inquilino. Nem que seja de uma outra área. Se não for uma varejista pernambucana, vai vir, sei lá, um banco, uma academia, uma instituição de ensino. Isso é legal de falar também, que nos fundos de renda urbana tem muita universidade, Sim. escola. São prédios que não querem sair dali de jeito nenhum. Então eu acho que é um dos melhores setores que a gente tem nos fundos imobiliários, são de renda urbana. E tem um outro ponto também interessante, ainda que, de repente, aquele varejista que está alugando, ele vá à falência, por exemplo, saia lá do imóvel, esses imóveis, muitos deles têm potencial também para serem convertidos em grandes empreendimentos imobiliários, grandes edifícios residenciais ou comerciais, porque pela localização do terreno. Então, muitas vezes a gestora pode conseguir vender esse imóvel por um valor muito maior do que ela pagou, porque houve já uma valorização ao longo desses anos, durante os quais ele ficou no portfólio do fundo. Então, ela consegue vender para uma construtora, fazer um Exato. empreendimento, um grande empreendimento. Então, são imóveis muito estratégicos. Vou até dar um exemplo do Vino 11, que é um fundo que está sofrendo muito, né, há bastante tempo. Ele é proprietário do terreno em que fica a Globo, aqui em São Sim. Paulo. É um terreno que vale muitos milhões, porque ele fica ali entre a Marginal Pinheiros e a Chucre Zaidan Berrini. Sim. Aquele terreno Uma poderia esquina enorme ser ali, né? convertido num grande empreendimento, num shopping, num empreendimento de múltiplo uso, comercial, residencial, shopping, que é algo que está muito na moda aqui em São Paulo agora, esse tipo de empreendimento. Então, surgiram até boatos que a Globo ia sair do imóvel, depois foram desmentidos. Mas ainda que a Globo saísse desse imóvel, o fundo não ia ter dificuldade nenhuma em negociar esse terreno, poderia vender esse terreno se quisesse, provavelmente com um ágio muito grande e trazendo, né, um resultado bom para os cotistas. Então, existe também essa possibilidade de negociação do terreno, do imóvel, né? Não é só com a locação em si que um fundo imobiliário pode ganhar dinheiro. Muitas vezes ele ganha também fazendo a negociação imobiliária, a transação vendendo um imóvel, comprando outro. Legal o seu ponto e trazer o Vino 11 para a roda também, porque eu acho que ele cai muito quando tem esse tipo de boato, porque gera uma incerteza muito grande. Né? Eu acho Ele que assim, apanha às vezes mais do que merece. né? exatamente, Exato. tem valor, aquele imóvel, aquele terreno tem muito valor, mas está incerto. Porque hoje o Vino ele tem um problema muito sério, que é uma alavancagem justamente para a compra desse imóvel, que num momento, provavelmente a gestão queria fazer uma nova emissão de cotas, mas pelo momento do mercado, o PVP caiu, ele não conseguiu emitir. Então ele precisa resolver essa dívida de outro jeito. Provavelmente vai ter que ser vendendo algum imóvel. Já vendeu uma parte, já não pegou todo o dinheiro. Então é muito incerto. E o mercado, ele bate muito na incerteza. A gente precisa ver o que a gestão vai fazer. Não está claro ainda. Então, enquanto não está claro, o fundo está mercado apanhando muito. O mercado vai falar, resolva a sua situação, que depois eu volto a confiar em você. Exato. Agora, essa história da Globo também não me cheirou muito bem. Porque, assim, a Globo vendeu o terreno, o prédio, pro Vino 11. E, ao mesmo tempo, alugou o imóvel do Vino 11. O que aconteceu na visão de vocês aí nessa jogada? Eu acho que para a Globo foi uma ideia fantástica.
Ela Porque captou o dinheiro. captou o recurso no dia zero e aí vai pagando aos poucos durante muitos e muitos anos, né? Então, foi uma estratégia da Globo justamente para captar recurso. Naquele momento, a gestão do Vino 11 achou que era uma boa ideia também, embora essa seja uma das críticas para a gestão do Vino 11 é essa, porque ele tinha imóveis que se chama boutique, né? Escritórios boutique, ou seja, pequenos, em localizações muito específicas. De repente, ele comprou um imóvel Nossa. gigantesco lá na Zona Sul. Então, mudou um pouco a característica do que a gestão fazia. Pode ser que tivesse sido uma tacada muito certeira, mas acabou tendo problemas e não conseguiu pagar tudo por causa da alavancagem, etc. Acabou não sendo bom e o fundo apanhou. Mas eu acho que nessa história, a Globo se saiu melhor do que o fundo, né? Porque a ideia do fundo é o quê? Poxa, eu tenho um inquilino bom que vai me pagar durante 30, 40 anos. Ótimo, E perfeito. a Globo não vai falir também, ao contrário do E a que Globo não vai falir, só muita que- gente diz. Só que o problema foi que o fundo não tinha esse dinheiro à vista para pagar. Então ele emitia um CRI para ter esse recurso e aí ele precisa pagar esse CRI também durante os próximos anos. A ideia era fazer uma emissão de cotas, captar esse recurso com os investidores, paga, tudo lindo, continua perfeito. Não aconteceu, então agora o fundo está com muito problema. Eu acho particularmente, se a Globo sair, seria um grande pepino para o fundo. Aí sim. Sim, Porque sim. assim, no dia zero, não vai ter outra instituição para alugar Sim. um imóvel daquele tamanho. Então, poxa, ele teria que ir a mercado, tentar vender o terreno, procurar uma construtora. Seria o mais provável Seria um que problema. acontecesse, inclusive. É Acho porque que seria alugar mais um imóvel fácil. daquele tamanho, teria que adequar de certa... Não, ia ser um rolo danado. Ia ter. Ia ter que negociar isso. Mas é importante lembrar também que esse tipo de negociação que foi feita entre o Vino 11 e a Globo, de uma empresa vender o terreno, a sua propriedade que ela está, e fazer um contrato de aluguel na sequência, é algo comum no mercado. Não foi algo que, nossa, o Vino 11 inovou aqui. Não, é uma operação comum. Existe até um nome técnico, Sale and Lease. Leaseback. Então, não muito é bom, não é algo muito fora do mercado. É uma coisa bastante conhecida e, normalmente, faz sentido para as duas partes e dá um resultado muito bom para as duas partes. Mas, realmente, a gente teve, nesse caso específico, toda essa questão de boatos e a alavancagem também, que foi um fator que prejudicou, apesar de que o fundo está dando indicadores de que está trabalhando para reduzir essa Tá com uma alavancagem. vacância baixa. Uma vacância baixíssima, 4%. o Vino 11, Vacância 3%, é quase inexistente a Só vacância. por causa do WeWork, né? Senão nem teria. Exato, exato. Teve aí, daí Infelizmente, ele o que sofreu esse aconteceu. problema Mais da um BO WeWork. aí, né? Mais um BO, coitado, Tá né? numa Não é só a fase Globo, muito tem boa, outro BO gigante, né? Imagina é. o pessoal lá na gestora, né? Fala, pô, É. todo dia, velho, Todo é uma dia o porrada. BO. E você sabe que antes de eu fazer uma pergunta, que eu até vou falar por que eu tô fazendo uma pergunta desse fundo, eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Infelizmente, tem pessoas que torcem pelo mal da Globo, né? Ah, tomara que feche, tomara que venha a falência. Pessoal, lembra que aquilo ali tem muita gente empregada, a economia gira muito ali. Então, só pra frisar, que às vezes a gente vê o brasileiro batendo assim nas instituições, independente se assiste ou não, a gente sabe que tem muita gente que tá ali empregada e precisa e gira a economia. Agora, o que eu ia perguntar? Porque a Globo, ela fica na frente ali do Grand Hyatt. É um baita hotel, né? Uhum. O que vocês acham desses fundos que focam em shopping? Em hotéis. Em Perdão, hotéis. em hotéis, desculpa, gente. Em hotéis. É um setor arriscado, né? Não é um setor fácil. A gente viu na pandemia o quanto eles caíram. Eu acho que a gente tem um fundo grande de hotéis. HTMX, né? É isso. HTMX. Cara, se você pegar a rentabilidade dele nos últimos 12 meses, estourou, tá muito alta. Mas eu acho um setor bem arriscado. E ele tem também a bandeira lá, Ibis, né? Ele tem, assim, as bandeiras que Mas são eu acho também mais... que ele estourou porque ele veio de uma fase muito difícil, Apanhou né? demais. Ele pelo amor de praticamente, Deus. cara, sei lá, deve ter caído 60% a 70% ali em 2020, 2021. Porque Os hotéis ficaram fechados, né? porque a receita praticamente zerou. Veio a zero, É. então apanhou demais. Então acho que foi um caso de turnaround, que a gente pode falar assim, né? Sim. De recuperação. E sempre que a gente fala dessa questão de hotel, flat, eu lembro da crise dos flats aqui na cidade de São Paulo na década de 90, em que virou moda investir em flat, todo mundo comprava flat. Eu lembro disso. Meus tios E tinham. a demanda acabou Condomínio lá no sendo teto. muito... exato, e a demanda acabou sendo, depois de um tempo, muito menor do que se esperava. Aquilo virou um mico. Muitos daqueles prédios de flat tiveram que ser convertidos para outras finalidades, para residencial.
Então, eu tenho um pé atrás com esse segmento, até olhando o histórico, né, da cidade de São Paulo em específico. Também aconteceu em situações semelhantes em outras cidades do Brasil e do mundo. Então, realmente é um segmento que eu acho bastante arriscado. Eu não invisto. Eu Tudo ligado ao particularmente não turismo invisto. é Tudo arriscado, né? exato. Ações, fundos imobiliários, tudo que envolve turismo tem muitas variáveis envolvidas que o risco se torna muito elevado, né? E a gente tem hoje a questão do Airbnb também competindo. Tem Não é todo mundo que gosta de ficar em hotel, né? Tem gente que prefere ficar em Airbnb. E é muito agora- pulverizado, né? Você precisa de muitas pessoas entrando e alugando Entrando e para começar saindo. a dar lucro. É mais difícil mesmo. A gente tem até agora em São Paulo também uma onda de construção de estúdios, aqueles estúdios de 25, 30 metros quadrados que, em boa parte, as pessoas estão investindo para transformar em Airbnb. Só Essa que... ideia é do Japão, sabia? No Japão tem muito disso. Aliás, eu fui pro Japão, meu amigo, que hotel pequeno, cara. O quarto cabia eu, minha esposa e a mala. Você tinha que, pra ir no banheiro, você pulava a mala. Entrava no banheiro ou eu ou ela. Não cabia os dois no banheiro, É cara. Tóquio? Eu fui pra Tóquio, Hiroshima, Kyoto, Osaka. Meu O metro amigo, quadrado é muito caro lá, o né? hotelzinho lá é minúsculo, cara. O japonês é pequenininho, né? Então ele cabe. Mas Eu não Ale, sou muito Agora- alto, né? Passei eu nervoso ia lá. perguntar isso, porque Ale, tudo bem, a gente vai ter esses apartamentos menores, estúdio. Mas você acha que isso vai dar certo? Você não acha que hoje as pessoas também não sei, isso é uma opinião. 25 metros é muito pequenininho, né? Então, eu me preocupo um pouco disso acabar sendo uma bolha como a dos flats da década de 90, E é porque caro às vezes, né, em esses estúdios, toda né? esquina que a gente vai aqui em São Paulo tem um prédio de estúdio sendo construído. Imagina quando tudo isso for entregue, porque a maior parte está em fase de construção ainda. Claro, muitos já foram entregues nos últimos anos, mas essa é uma tendência mais recente, esses apartamentos, esses microapartamentos. Agora, imagina quando tudo isso estiver no mercado. Será que não vai ser um excesso de demanda, como aconteceu com os flats? Eu não sei, né? Eu acho que esses estúdios também foram muito focados para aquela galera que às vezes mora no interior e vem trabalhar em São Paulo, por exemplo, e só passa de segunda a quinta aqui. Sexta se manda lá pro interior de volta para casa. Só que hoje com a questão do home office, de 2020 pegou bastante, né? As pessoas estão trabalhando muito em casa. Então o cara não precisa mais vir para São Paulo, para uma grande metrópole trabalhar. Então, acho que o tempo vai dizer. Mas é aquilo, é um negócio de risco. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês ainda em fundos imobiliários, antes da gente entrar um pouquinho em ações aqui. Uma pergunta que a gente sempre faz, né, que vai gerar aquela thumb bonita, 3 fundos imobiliários para comprar e nunca vender, na opinião do Alexandre e do Ricardo. Bom, se a gente pensar em fundos imobiliários para longo prazo, eu acho que é bom a gente sempre olhar aqueles que já têm um histórico bom, aqueles que são de gestoras renomadas, e eu acho que a gente pode começar sim por tamanho. Por que por tamanho? Porque um fundo que tem um valor patrimonial, provavelmente ele já se provou no tempo. Por quê? Porque para um fundo crescer, ele precisa fazer novas emissões de cotas. Então é praticamente você chegar para o cotista e pedir um aval. Olha, vocês confiam em mim? Me dá esse dinheiro que eu vou comprar mais ativos imobiliários. Então, o próprio crescimento do fundo é uma validação dele. Então, eu acho que a primeira coisa, fazendo uma listagem de tamanho, fazendo um ranking por tamanho, eu acho que faz sentido. Então, se a gente olhar um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa hoje, é o KNCR11. Tá? Esse seria um fundo que eu acho que o investidor pode pensar em longo prazo, porque ele tem uma característica de ser muito seguro. Né? Ele é high grade, ele é um fundo de papel. Acho que isso é interessante, o investidor nunca colocar todos os fundos no mesmo saco, Sim. sabe? Tem muitos riscos diferentes, principalmente quando a gente fala de papel. Tá? Os fundos de papéis eu acho que eles são interessantes por isso. Outro fundo que tem um histórico muito bom, que eu acho que o investidor pode pensar para longo prazo, é o HGLG11, né, que é o maior fundo de logística que a gente tem no Brasil, né, também com imóveis de muita qualidade, a gestão muito competente. E terceiro lugar, eu acho que o setor de shopping ele é interessante. O XPML é o maior fundo de shopping que tem na Bolsa, também com muitos imóveis de qualidade. Acho que a questão do shopping ele é interessante porque a população brasileira gosta de conviver no shopping, não só para comprar, mas para o seu entretenimento. Cinema, né? Praça de Cinema. alimentação. Os próprios fundos eles podem ganhar um pouquinho mais em épocas específicas, como Natal, como datas comemorativas, porque tem mais gente circulando no shopping,
mais Mais gasto. estacionamento, mais gasto, etc. Acho que seriam ali 3 fundos que eu acho que para pensar no longo prazo pode ser uma boa ideia. O de É, shopping, qual que eu- você falou? XPML. Ah, XPML. Eu concordo integralmente com tudo que o Ricardo falou, a questão de o fundo já ter um bom histórico, uma boa gestora, de ser grande, de ter um grande valor patrimonial, isso traz bastante segurança. E é difícil escolher 3, né? Porque a gente tem tanto fundo bom, mas já que temos que escolher, de papel eu também ficaria com o KNCR 11, por ser um maior fundo de papel. Na verdade, o segundo maior, né? O maior ele é fechado só para investidores qualificados, mas o segundo maior da Bolsa é o KNCR 11, um longo histórico, high grade, extremamente diversificado. E é um dos fundos que está na minha carteira, inclusive, que eu sigo aportando. Então, eu ficaria também com o KNCR 11. Escolheria um de logística, porque o setor de logística é um dos mais seguros e estáveis, por tudo que a gente já comentou aqui. Eu pego em logística o BTLG11, é o meu queridinho de logística, apesar de gostar também do HGLG11, que o Ricardo mencionou, tem os 2 na carteira, mas minha maior posição é no BTLG, também extremamente diversificado, uma ótima gestora, vacância muito baixa. E shopping, aí eu vou pegar também o XPML11, que certamente para quem quer segurança, longo prazo, boa gestora, boa diversificação no segmento de shoppings, na minha visão, é o que a gente tem de melhor. Apesar de ter vários outros bons também, mas com esse pensamento de segurança, de longo prazo, eu fico Ainda com o passiva, XPML11 também. E você, Carol, quais são os seus 3? Ah, eu gosto do XPML11. Você sabe que você falou do BT, ele que deu uma caída agora, né? Você viu Sim. que ele deu uma o mercado caidinha no ali. geral caiu, né? Não, mas ele é difícil ver, né? Ele deu uma caidinha. Eu gosto do XPML11, eu gosto do KNR11, mesmo ele não pagando dividendos excelentes, como o pessoal fica procurando, mas eu gosto, é um fundo que tem uma boa gestão, híbrido. E gosto também de papel, eu gosto do KN também, KNCR11. Eu vou trazer os meus. Os meus eu vou trazer um pouquinho diferente. Gosto de todos que vocês falaram, eu poderia trazer também, mas traria o KNSC11 para mudar Boa um pouquinho, Uhum. da mesma gestora do KNCR11, mas com outra estratégia. Traria o TRXF11, que eu acho que tem ótimos fundos aí ligados ao varejo. E vou trazer um de logística, que seria o LVBI11, também, que eu acho que tem bons ativos aí. Então a gente trouxe aqui uma porrada de bons ativos aí para comprar. E, claro, a gente fala nunca vender, porque a gente quer prender a atenção da galera, mas para manter a longo prazo. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre ações, Carol. E aí eu quero trazer para vocês aqui o Banco do Brasil. Quero saber a opinião de vocês. Se é preocupante ser acionista de Banco do Brasil hoje, com um governo de esquerda, no caso, nós temos aí o Lula no poder. É uma ótima pergunta. Eu sempre falo pro pessoal que me acompanha que eu gosto muito do Banco do Brasil, é a maior posição na minha carteira hoje, inclusive, aliás, há muitos anos já é a maior posição na minha carteira. Foi a primeira ação que eu comprei na minha vida, inclusive, investi com o próprio gerente do Banco do Brasil, na época que eu estava começando lá meu primeiro trabalho. Ele foi legal, né? Porque tem alguns gerentes que não falam Pensei a muito. mesma Né? Pois coisa. é, não, mas foi porque eu procurar. pedi, eu estudava, isso lá em 2009, era recém-formado, enfim, ganhando meus primeiros salários, e aí gostava de investimentos, e o Banco do Brasil foi a minha primeira ação, e segue sendo hoje a principal na minha carteira, e me deu muitas alegrias, inclusive ao longo aí desses mais de 10 anos que ele está na minha carteira. Se você olhar a valorização dele nos últimos 10 anos, você vai ver que ele superou todos os indicadores possíveis e imagináveis. Acho que só não superou a Bolsa Americana, mas olhando aqui para Brasil, CDI, Bovespa e FIX, o Banco do Brasil superou todos os indicadores. Existe um risco, sim, de ser uma sociedade de economia mista, ou seja, metade do banco é do governo federal, a outra metade dos investidores. Então, existe sempre esse risco de interferência política, o que faz, inclusive, com que o Banco do Brasil sempre seja mais descontado em relação aos seus pares, como o Itaú, Bradesco, Santander, principalmente Itaú, que a gente consegue comparar, tem números muito próximos ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é sempre mais descontado, principalmente por conta desse risco. Mas, a meu ver, a ingerência, até se a gente olhar historicamente, a ingerência política no Banco do Brasil é muito menor do que outras empresas públicas como a Petrobras. Sim. E isso me traz bastante conforto, bastante segurança.
E então mantenho os meus investimentos lá. Agora parei de aportar porque ele teve uma valorização muito forte de um ano para cá, então ele acabou ganhando uma posição até maior do que o ideal na minha carteira de ações. Parei de aportar momentaneamente por conta disso, mas eu gosto bastante. É um ótimo pagador de dividendos, inclusive entrega um ROI muito bom. E ele tem também alguns fatores que só ele tem, de, por exemplo, concentrar uma grande parte dos pagamentos aos servidores públicos federais. Então, Agro, ele que é tem fortíssimo, o né? agro também. Ele é um grande distribuidor, emprestador de recursos para o agronegócio, distribuidor do Plano Safra, enfim. Então, ele tem algumas características únicas que só ele tem e que trazem bastante segurança e previsibilidade. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, eu particularmente me incomoda um pouco as ações que podem ter algum tipo de interferência pública, né? Não é o que mais me agrada, mas, como o Alexandre bem disse, o Banco do Brasil performando super bem em todas as gestões em 10 anos, né? Superou a Dilma, Superou todo mundo. Superou o Lula, o Bolsonaro, todo mundo. Eu acho que é até legal a gente falar isso, né? Porque às vezes, como bem o Alexandre disse, fica descontado. O Banco do Brasil é muito mais descontado do que outros bancos, porque tem sempre esse risco. Mas aí, como que foi o desempenho nos últimos 2 anos, por exemplo, que está no governo Lula? Subiu, né? Subiu. Então, às vezes, cai no boato e sobe no fato, né? Então, todo mundo fica com medo, vende, fica barato e às vezes foi uma oportunidade. Óbvio que olhando agora para trás é fácil tomar uma decisão, né? Como é que chama? Bola de cristal. Né? Exatamente, mas acho que fica uma lição, né? Às vezes a gente... muita gente fala, né? Dinheiro não tem ideologia, né? Às vezes você tá com certo medo que de repente não precisava, né? E eu lembro que ali, vamos falar, as eleições presidenciais foi o quê? Em outubro, novembro? 15, 20 dias antes, quando as pesquisas mostravam que o Lula realmente poderia ganhar, eu lembro que Petrobras e Banco do Brasil derreteu. Cara, imagina se você tivesse comprado, né? Exato, derreteu. E depois, quando o Lula tava no poder, o mercado viu que, opa, peraí, o Lula tá igual aquele cachorro atrás da garagem, que tem a grade, late. Depois que você abre a porta, ele tá de boa. Cara, então o mercado entendeu que não tava tão feroz esse cachorro, assim. E aí o mercado voltou, opa, não, peraí, Banco do Brasil e Petrobras tem muito valor. E subiu. O Alexandre me fez voltar no tempo, cara, que em 2007 ou 2008, mas foi 2007, foi a minha primeira ação que eu comprei, foi Petrobras. Mas na época eu comprei sem saber o que eu tava fazendo. Cara, o que acontece é que, pô, naquela época a gente não tinha tanta informação que nem um site Investidor 10, que traz todas as informações, né? E na época eu trabalhava, eu era estagiário do Itaú, no mercado financeiro, eu trabalhava na tesouraria do banco. E aí, cara, os caras só falavam em ações, o caramba, vinha um jornal, papel ainda, alguma coisa na internet, tinha pouca informação. E eu falei, puta, cara, o que vocês estão comprando aí? Petrobras, não sei o quê. Comprei Petrobras. Na época eu comprei acho que 200, 300 reais, nem lembro. Um dinheirinho que eu tinha, ganhava pouco, claro. Mas você me fez voltar no tempo. E você lembra como eram os home brokers na época? Meu Deus. Não era essa facilidade. Nossa. Que a gente viu. Era muito diferente, cara. Então... Era precário. E a Petrobras, gente? O que vocês acham? Vocês têm... Porque você viu, né, o que aconteceu? A gente veio de lucro e, de repente, deu uma mudada. Vocês têm medo de Petrobras? Vocês têm Petrobras na carteira? Eu não tenho Petrobras, eu tenho esse receio político, mas agora, olhando para trás, o cara que comprou Petrobras tá dando risada da minha cara, né? Exatamente. Porque pagou dividendos absurdos e valorizou pra caramba. Exato. Mas enfim, eu particularmente não porque tenho. eu tenho na minha carteira, Aí, viu? Ele falou, não dá pra acertar todas, né? Eu sou um deles, apesar de que a minha posição em Petrobras é muito menor que a do Banco do Brasil, mas muito menor mesmo, por conta desses riscos todos. Mas eu me arrependo de não ter comprado mais nesses anos anteriores, depois que deu aquela derretida. E é uma ação que eu mantenho em carteira com uma posição mais contida, mas também com foco de longo prazo. E acho que, mais uma vez, é importante repetir a questão do longo prazo. Vale para fundos imobiliários, vale para ações também, para toda a renda variável. Se você escolhe bons ativos, ele vai ter volatilidade no curto, no médio prazo. Isso é normal da renda variável. Mas se você escolher um ativo bom, como o Banco do Brasil, se você olhar nos últimos 10 anos, pegar bons ativos e olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, você vai ver que todos tiveram uma valorização muito boa. Então a questão é escolher bons ativos, comprar e se manter firme ali. Não é porque, caiu um pouquinho, vamos desesperar e vender, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Não, você tem que realmente
comprar com foco de longo prazo. Poxa, aquele ativo lá tem qualidade, tá entregando bom resultado, tá pagando bons dividendos, você tá pegando dividendo, reinvestindo, você tá construindo uma carteira para sua aposentadoria. E a aposentadoria não só pensando, quando eu tiver 60 anos. Não, às vezes você vai conseguir se aposentar muito antes do que você esperava, mantendo a sua estratégia. Agora, se a cada crise você começar a vender no prejuízo que você comprou, você nunca vai se aposentar. Morrer de medo, com né? dividendos. Tem que pensar no que você está entrando na bolsa e às vezes Exato. entrando na determinada empresa. E é legal a gente fazer um comparativo até em Banco do Brasil e Petrobras, porque a Petrobras ela veio pagando muitos dividendos, mas vamos puxar que eu não tenho um gráfico na minha cabeça, depois tem que ir lá no Investidor 10, vocês olharem também, mas de 2021 para frente que a Petrobras pagou dividendos gordos, acho que em 2021 ou 2022 pagou 70%, mas foi porque tinha muito ativo ali que ela vendeu, que ficou com o dinheiro em caixa, foi na era do Bolsonaro, e a gente sabia que o Bolsonaro queria inclusive até privatizar a Petrobras, e tinha que distribuir isso daí. Mas se a gente pegar para trás lá, 2015, 16, 17, a Petrobras não pagou nada de dividendos. Diferente do Banco do Brasil, que vem pagando dividendos constantes nos últimos 10, 20 anos. Então é interessante também a gente ter essa questão para trazer, porque às vezes o cara olha a Petrobras, pagou 15% no último ano, 70% em 2021. Mas tem que ter cuidado, porque a Petrobras ficou muito tempo aí sem pagar bons dividendos. Um cuidado que eu sempre falo para o investidor é o seguinte: nunca perpetue o momento atual. Então, assim, já teve ano que a Petrobras pagou R$0 de dividendos. Já teve ano que pagou 70% de dividendos. Poxa. Então, assim, não vai acontecer para sempre. Nada vai acontecer para sempre. Nem a taxa de juros, nem a cotação daquela ação que está hoje. Não pode perpetuar. Cada momento é um. É cíclico o mercado, né? E são segmentos muito diferentes também, bancário e commodities. Não dá pra Sim. comparar. Não Tem dá pra ciclo comparar. da Se commodity, você né? quiser mais segurança, banco é o melhor segmento, na minha opinião. Banco e energia são os dois melhores segmentos para quem quer ter previsibilidade e segurança. Agora, commodities, né, Petrobras, Vale, tantas outras, você já tem uma pitada de risco maior, porque Depende do ciclo, é que depende nem do ciclo agro, né? econômico, exatamente. Então é legal ter na carteira, pode fazer sentido dependendo da estratégia que o investidor tem, mas é diferente do setor bancário, energia, saneamento Seguro. básico, seguros, que são muito mais estáveis, previsíveis, perenes. Olha, você trouxe para a mesa o setor bancário. E aí até vamos falar um pouquinho do setor bancário. Vocês acham que acabou o risco dos grandes bancos? Digo, quem são os riscos? Né? Eu costumo falar que os grandes bancos são que nem grandes navios que navegaram em mares muito tranquilos nos últimos anos. Porém, a gente teve alguns barquinhos ali que entraram no jogo e começaram a trazer alguns prejuízos para esses grandes bancos, que foi Nubank, Banco Inter, XP, BTG. Qual o grau de risco que eles continuam trazendo para os grandes bancos? Vocês acham que os grandes bancos conseguiram se adaptar ao jogo ou não? Ainda continuam com problemas? Eu acho que alguns grandes bancos se adaptaram bem. O Itaú, creio que é o melhor exemplo de um banco grande que conseguiu se adaptar. Correu atrás ali, né? Correu atrás a todas essas inovações concorrentes que vieram com a abordagem nova do digital, do sem tarifas, e o Itaú conseguiu correr atrás bem rápido. E lucrou com isso. Lucrou com Com o isso, XP. com a XP, Exato, exatamente, foi bem a vendendo, mas lembrado. depois- Com a Avenue agora Exato. também, né? E então é um banco que a gente vê que ele tá bem atento ao que tá acontecendo e conseguiu se reinventar rápido. O Banco do Brasil, numa escala bem menor, né? Mas o Banco do Brasil tem aquelas outras vantagens que eu tinha comentado, de Tá ter uma entrando, a grande tecnologia já folha deu de uma atualizada ali no pagamentos, ter o digital. agro, mas ele também conseguiu até que entrar, na meu ver, numa escala menor do que Itaú, mas se adaptou bem também. Outros, acredito que perderam um pouco o bonde, como o caso do Bradesco. O Bradesco não Ficou muito conseguiu se tradicional, atualizar tanto, teve algumas iniciativas não muito bem sucedidas, lançou uma conta digital que não deu certo, o Bit, se não me engano era Bit o nome, não durou muito tempo. E o Ágora, né? A Ágora é Corretora, né? corretora, Corretora, mas a Ágora é também corretora, mas ele lançou uma conta digital
Até fiz vídeo no canal anos atrás quando eles lançaram, Nexus, mas... não era Nexus? Não, era uma outra do Bradesco mesmo, que eles lançaram, mas não deu certo. Então... Tanto que não deu certo que a gente não lembra Nem de lembro nome. Que a gente não lembra o nome, exatamente. E o Bradesco, então, ele tá um pouco mais atrasado, ao meu ver. Outros desafios ali que fizeram, inclusive, com que a ação se desvalorizasse consideravelmente. Aí agora deu uma recuperada, né? Mas sofreu uma desvalorização E considerável. o Santander que você nem citou, né? Porque também esse aí tá pior ainda, então. Também, a meu ver, é um banco que não pra conseguiu se adaptar tão bem. Mas, de qualquer forma, eu não acho que esses bancos tenham qualquer risco de falir. Não, São muito grandes. são né? muito Mesmo grandes assim, são muito e grandes. ganham muito dinheiro, principalmente com crédito, que é onde o banco mais ganha dinheiro. O Itaú e o Banco do Brasil ainda conseguiram superar os seus lucros anteriores, né? Eu acho que o problema ficou no Bradesco aí, né, Ricardo? O problema ficou no Bradesco, mas eu acho que ele é muito grande, eu acho que ele se recupera. Você acha que é uma oportunidade investir nas ações do Brasil? Porque caiu bastante. Eu hein? acho que caiu bastante. Eu acho que no curtíssimo prazo ainda tem desafio. Mas eu acho que é uma instituição muito sólida, eu acho que volta. Né? Tem uma nova direção, uma nova Exatamente. Mudaram administração. tudo, né? já tá Mudaram melhorando, diretor, CEO, né? Eu acho que negócio de banco no Brasil é muito rentável. Então, assim, tem um baita de um diferencial competitivo, você ser um Bradesco hoje, ou ser um Itaú, um Banco do Brasil, ou um Santander. Né? É um business muito bom. Então, assim, chegou o Nubank, chegou o Banco Inter, ganhando espaço, trazendo lucratividade. Beleza, foi um baita de um case de sucesso. Mas os bancões continuam grandes e continuam lucrativos. E vocês acham que os grandes bancos gostam de nós? Nós aqui, influenciadores de educação financeira? Gosta. Será que gostam da gente? Por favor, gostem da A gente. gente fala bastante dos bancos digitais, né? Essa é uma grande verdade, porque realmente eles trouxeram muita inovação. Então, C6 Bank, Inter, Nubank, são bancos que realmente revolucionaram, tarifa zero, investimentos com grau de rentabilidade maior do que dos grandes bancos. A gente lembrar até Sofisa Direto, com CDB de 110%, Daicoval também, que é um banco menor, oferecendo um CDB de 110%, que nenhum bancão oferece um CDB de liquidez diária a 110% do CDI, né? Então, esses bancos menores trouxeram novidades para o mercado. E eles nem roubaram tantos clientes, se a gente for pensar nos bancos grandes, porque, na verdade, eles colocaram muita gente que não tinha conta em banco, que estava fora do sistema bancário, trouxeram para o sistema bancário. Então, eles agregaram valor para o sistema bancário como um todo. Claro, tiraram alguns clientes dos bancões, mas até conversando com as pessoas, eu vejo que muita gente que já tinha conta em banco grande continua com a sua conta no banco grande. Até abriu uma conta no Nubank, às vezes no C6 ali para o dia a dia, mas muitas vezes deixa o grosso dos investimentos no banco grande porque ainda acha mais seguro, mais estável, porque tem a agência física, aquele pensamento, mas se tudo der errado, se eu precisar de alguma coisa, tem a agência lá perto da minha casa, Já tem crédito. o meu gerente, tem o crédito. Então, acho que os bancos digitais foram muito benéficos, eles não tiraram lucro, não tiraram clientes dos bancos grandes, pelo contrário, trouxeram muita gente que não tinha acesso aos bancos, trouxe Mas pro... você sabe Forçaram que os bancões a melhorar o E serviço, forçaram né? os bancos a... Exatamente, Mas a você melhor sabe diminuir que taxas também, ou Antigamente zerar a gente pagava pra taxas. fazer TED, DOC, cara, que era um saco, né, quem meu? tinha um dinheiro maior não pagava TED, mas aí a maioria pagava. Tarifa de manutenção. Tarifa de Exato. manutenção, Sabe que eu olho meu cartão? anuidade do cartão de crédito. Exato, mas eu Verdade. olho, você sabia? Porque outro dia eu fui lá, eu falei, opa, eu olho tudo no cartão de crédito, tava lá, cesta básica. Eu falei, opa, né? Você tem que olhar, viu? Galera, olha lá, porque às vezes vem ali, fica atento. Mas se a E gente... o Nubank, ele fez o seguinte, ele trouxe mais os clientes novos, mas ele começou a ganhar dinheiro também, né? Não foi só que ele ficou parado ali, não. Ele tá começando a rentabilizou esses clientes. O Nubank tem uma estratégia muito interessante, olhando agora para trás, extremamente bem sucedida. Porque ele começou com E eu aquela queimei ideia. a língua, hein? Aliás, muito influenciador muitos- aqui queimou a língua. Exato. Nossa, exatamente. Se a gente olhar a rentabilidade do Nubank de um ano para cá, a cotação passou de 100%. Né? Porque o banco se provou. Primeiro ele começou com aquela ideia de dar prejuízo, mas trazer muitos fãs. Cresceu. Agora ele tá dando lucro, porque tá começando a dar crédito, né? Que é realmente Quem onde um tava banco lá ganha dinheiro. Pegou confiança. Ele inflou a base pra caramba. E aí, claro que boa parte dessa base pode desconsiderar, porque não gera receita. Mas, cara, entre 100 milhões de clientes que tem ali, sendo que você não precisa de estrutura física para atender os 100 milhões de clientes,
Você não vai ter um custo com agência, com estrutura. Cara, tudo tecnologia. Meu, uma parte, eles sabiam que uma parte ia gerar dinheiro. Não Uma foi um parte ia case. captar cartão de crédito, ia captar empréstimo. E eles estão repetindo, né, essa mesma ideia agora como expansão para fazer o mesmo que fizeram no Brasil, no México e na Colômbia. Então é ali que eles querem destravar mais valor, porque aqui no Brasil já tá rodando No México, bonitinho. eles já cresceram bem, né? Agora acho que estão, se eu não me engano, México e abriram Colômbia. bastante conta lá, né? Exatamente. E aí eu acho que é legal a gente trazer essa ideia dos bancos, porque realmente o setor bancário, ele é muito bom para os investidores quando a gente pensa em ações. Só que aí a gente precisa sempre lembrar o investidor que tem estratégias diferentes. Beleza, o sistema bancário é muito bom, então investir em bancos é bom, em ações de banco. Só que assim, não dá para a gente comparar, por exemplo, o Itaú com o Nubank. São ações muito diferentes. O Nubank, ele tem, por ele ainda não ser um tamanho tão grande, por ter uma ideia disruptiva, ele pode potencialmente crescer 100% num ano. Porque ele ainda é pequeno, ele pode crescer. O Itaú não vai crescer 100% num ano. Sim, já cresceu Porque demais. ele já cresceu demais. Então, é um banco mais estruturado, mais seguro, que paga dividendos. Nubank não paga dividendos, né? Então, são ideias diferentes dentro do mesmo setor. Se a gente pegar outros bancos menores, talvez o Banco ABC, talvez BMG, ou mesmo o BTG Pactual, eles são small caps, né? Ainda são menores, também tem potencial de crescimento. Então, é legal a gente mostrar essa diferença pro investidor. E o ABC ainda faz o híbrido, digamos assim, né? Paga dividendo e ainda tem um potencial E de tem um crescimento. potencial, E aí o investidor pode até criar uma carteira diversificada, uma parte nesses bancos super consolidados, que pagam dividendos bem elevados, como o Banco do Brasil, Itaú, e uma outra parte pensando no longo prazo Possível na crescimento. valorização, no crescimento da instituição, para que ele não recebe dividendos hoje, mas tem um grande potencial de valorização do preço da O ação. BTG podia pagar um pouquinho mais de dividendo, né, BTG? Ó, Esteves, dá uma aumentada ali Mas no dividendo pra nós, A hein? gente não citou muito o Banco Inter, mas o Banco Inter eu acho que é outro case de sucesso. Valorizou muito as ações recentemente, Valorizou né, muito. cara? Eu acho que ele tem um potencial grande de valorização, talvez até mais que o Nubank. Porque o Nubank já saiu caro na bolsa, na verdade, né? Saiu muito caro Saiu na muito bolsa. caro. Saiu muito caro. Saiu com valor acima do Itaú. Exatamente. Agora o Inter... E eu acho que o Inter ainda tem muito a ganhar mercado dentro do Brasil. Por exemplo, o Nubank está querendo ir para México e Colômbia. Ele é até mais arriscado, né? Porque assim, deu certo no Brasil. Não tenho certeza se o mercado mexicano é igual ao brasileiro que vai aceitar, sei lá, o cartão, tarifa Sim. zero, enfim. Não sabemos, né? Não conheço tão bem. Mas eu acho que o Inter ainda tem... O Inter, ele é um tentáculo, né? Ele quer pegar um pouquinho de tudo. É o cartão, é conta internacional e bolsa, tudo. Conta PJ também, o Inter Tão é bem dormindo no forte ponto. em É. conta PJ. Concordo com você, Ricardo. É uma ação que tem um potencial, realmente. se valorizou bastante, porque ela também saiu... É um case de sair do prejuízo, vir pro lucro, e que pode aumentar o lucro agora. Vamos ficar de olho. E uma ação fora do radar que poucos falam que vocês gostam, e por quê? Rapaz, uma ação fora do radar. Vamos lá. Bom, não sei se está tão fora do radar assim, mas eu gosto muito de dividendos, né? Os dividendos são o que move a Bolsa de Valores. E todo mundo costuma muito falar de dividendos daqueles setores tradicionais, financeiro, elétrico, mas tem uma empresa que eu acho que ela é muito competente e paga bons dividendos, que é a Vivo, né? A Telefônica. Né? Então, assim, eu não vejo ela muito na boca das melhores pagadoras de dividendos, nas carteiras recomendadas, mas eu acho que ela é uma ação que ela é muito estável. É algo muito necessário, né, para a população, internet, telefone, etc. E ela é a líder nesse setor. Então, é uma ação que eu acompanho há bastante tempo, né? Tem uma valorização, nos últimos 12 meses ela está valorizando bem, mas não é aquela que vai explodir também, só que ela tem dividendos recorrentes, feijão com arroz, eu acho que é Parece uma que vai ação aumentar, né? Eles É uma ação defensiva, né? Porque, meu, internet, o setor que a Vivo atua, é muito difícil a gente chegar a um novo player. total. Muito pelo sim. contrário, né? A gente tem até a Oi, é uma que foi jogada para escanteio. Então você tem Claro, TIM e Vivo. Não tem outro player chegando no mercado. É um mercado muito fechado. E a Vivo hoje é líder de mercado. Paga o quê? Uns 5% ao ano de dividendos. Às vezes mais. Às vezes mais, dependendo do ano.
e realmente se valorizou bastante, 20% aí Eu nos acho que últimos 12 já meses, eu acho. bobear até mais que 30. E pouca gente fala, é verdade. A Vivo é uma boa empresa, e você, Ale? Inclusive, eu invisto também, gosto Eu também da invisto, Vivo. eu tenho Vivo em carteira faz tempo também. É a única da minha carteira do segmento de telecomunicações. A minha Mas- também. A minha também. Porque até fica É. difícil, né? Colocar outro. Cara, oi não dá, né? É. Mas eu vou trazer uma aqui da área de seguros, que também pouca gente fala, que é a Porto Seguro. É uma empresa Tenho carteira que também. não Também está na minha carteira ainda, mas que eu tenho namorado um pouco e penso Enorme, em incluir. Por quê? O segmento de seguros no Brasil, ele tem um potencial de crescimento astronômico. O brasileiro ainda não valoriza os seguros, fazer seguro de vida, fazer seguro residencial. Quando se fala em seguro, no máximo as pessoas pensam em seguro de Ah. carro, moto, mas ainda não existe esse Assunto esse tão assunto, comentado. esse assunto, né, como por exemplo nos Estados Unidos, que é muito mais comum o americano fazer seguro das China coisas, da também. vida, europeu também tem essa mentalidade de proteção de patrimônio, e no Brasil a gente ainda não tem isso. É uma coisa até que planejadores financeiros batem muito com toda a razão. Eu mesmo falo muito para os meus alunos, gente, tem que fazer seguros, tem que proteger o patrimônio, não adianta nada você ficar ali ganhando seu dinheiro, poupando, investindo, e aí de repente acontece uma catástrofe, Deus me alguma livre. coisa, e você perde aquele patrimônio, ou né, às vezes até relacionado à nossa própria vida. Então, é um setor que eu acredito que vai ter um crescimento exponencial no Brasil nas próximas décadas, e as seguradoras devem crescer muito, se valorizar muito, dar ainda mais lucro do que já dão. E, enfim, eu citaria a Porto Seguro como uma ação pouco comentada ainda e que eu acho que tem um potencial legal. Sabe E uma ganha muito empresa dinheiro que com eu... juros altos, né? Uma empresa Também. que eu acho que também paga muito bons dividendos e eu não vejo tanta gente falar, é a Metal Leve. Sim. Leve 3, eu não vejo as pessoas comentarem, sabe? Ela é Uhum. líder de mercado nesse meio de automóveis que é, Indústria, né? né, gigante e tudo. De Eu não peças, né? É de peças, e eu não vejo as pessoas comentarem muito. E paga muito bons dividendos, inclusive é uma empresa bem redondinha ali. Tá pagando Também. muito bem agora, mas teve alguns anos pagando muito pouco. É, mas Eu no, acho que no por isso que histórico, saiu acho- do radar. no histórico, acho que ela... Não, nos bem, né? últimos 2 anos tá uma Não, porrada, ela foi uma assim. das maiores pagadoras, mas foi o que o Ricardo falou, foi muito pontual. E é É. isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente pega a Petrobras, por exemplo, ela pagou muito dividendo, mas pontualmente. É. A gente tem que ver se ela é boa pagadora ao longo dos anos, né? Obrigada, Ale. E voltando na questão da seguradora, é muito legal a gente pensar o seguinte: a gente paga para ter um seguro e a gente não quer fazer uso desse serviço. A gente Exato. paga por um serviço que a gente não quer usar. Porque você paga para ter o seguro do seu carro, mas você não quer que roubem seu carro. Sim. Você não quer bater seu carro, você não quer que roubem sua casa. Então o que acontece? A gente paga ali para a seguradora, ela guarda esse montante numa renda fixa, juros altos no Brasil, ela fatura uma grana com esses bilhões guardados ali, e cara, ela só vai tirar o dinheiro ali daquele montante, que é o cofre do tio Patinhas, caso ela tenha que pagar um sinistro. Pô, roubou o carro do cara, eu vou lá pagar. E mesmo assim ela vai fazer um estudo muito grande para ver se realmente se merece. tem que pagar aquele seguro. Eu quero entrar numa outra pergunta com vocês, pessoal, do seguinte. Muito se falou do Luiz Barsi nos últimos anos, né, na internet e tudo mais. Vocês concordam 100% com a estratégia do Luiz Barsi? Não concordo. A estratégia do Barça é basicamente investir em ações, né? Ele é contra fundos imobiliários, fala que renda fixa é perda fixa, e até a gente tem que entender a história dele, todo o contexto de vida. Ele foi uma pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora da média de investimentos, de Uma referência ações. enorme, né? Não a maior, né? Então, de fato, ele conseguiu construir um império, digamos, com o mercado de ações. Também a gente tem que olhar o histórico de crescimento do Brasil ao longo de todas essas décadas, uma série de questões. Naquela época não tinha fundos imobiliários. Não tinha fundos também. imobiliários, Não tinha praticamente era nada, outro né? contexto. Investir nos Estados Unidos era impossível. É. Era exato. outro contexto histórico, econômico e tudo mais. Agora, a gente colocar os pés no chão, olhar a realidade de hoje, olhar o investidor comum, né, que está ali trabalhando, tem um salário baixo normalmente, poupa com muito sacrifício uma partezinha da sua renda, quer dar entrada no financiamento habitacional, quer comprar o seu primeiro carro.
Esse investidor, ele precisa ter a maior parte da carteira nessa fase de vida em renda fixa, porque não faz sentido ele investir em ações, aí ele vai, na hora que ele acha o imóvel que ele quer comprar, vai dar entrada no financiamento, pode coincidir com o momento em que o mercado se desvalorizou, aí ele vai ter que resgatar aquilo no prejuízo, e às vezes nem vai ter mais o dinheiro suficiente que ele precisava para dar entrada no financiamento, ou para comprar seu imóvel, ou para fazer aquela viagem, ou pagar a faculdade dos filhos. Então, a maior parte da carteira do investidor, principalmente do iniciante, a meu ver, é renda fixa para esses projetos que todo mundo tem, de curto ou médio prazo. E aí, claro, uma outra parte, aí sim, você vai investir pensando a longo prazo, nos fundos imobiliários, que vão pagar os dividendos mensais, que tendem a se valorizar no longo prazo, nas ações, principalmente aquelas boas pagadoras de dividendos, que também vão te pagar ali com alguma regularidade a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, seus dividendos, que tendem a se valorizar também mais do que fundos imobiliários ou renda fixa no longo prazo. Investimentos no exterior, porque a gente sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Os Estados Unidos é um país muito mais estável, muito mais seguro, muito mais previsível do que o Brasil. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com o real, com a nossa política, com a nossa economia nos próximos anos. E nos Estados Unidos a gente tem uma previsibilidade muito maior. Então, é uma forma de proteger um pouco da carteira. E hoje está muito fácil investir no exterior. Qualquer pessoa abre uma conta no exterior e começa a investir hoje mesmo, faz o câmbio no aplicativo, já começa a investir em dólar. E também pode, inclusive, criar uma carteira para aposentadoria com rendimentos em dólar, com dividendos em dólar. Então, a meu ver, é necessário ter uma diversificação. Para quem está começando, a renda fixa vai ser a maior parte da carteira, porque a pessoa vai ter esses projetos de prazos mais curtos para realizar, mas ter também os outros investimentos para ter os dividendos caindo na conta, criar essa carteira previdenciária e proteger com investimentos no exterior, né? E a gente tem também as criptomoedas, para quem quer correr um pouquinho mais de risco, né? O que eu não indico que seja um percentual grande do patrimônio, tem que ser um percentual bem pequeno. Eu invisto 3% do meu patrimônio apenas em cripto, mas pode trazer uma valorização muito grande e pode fazer sentido para alguns investidores, não todos, é claro, né? Então, a meu ver, a estratégia do Barsi funcionou muito bem para ele por uma série de questões da economia do país, históricas, e dele como pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora do normal, mas não é o que funciona para 99% das pessoas comuns, né? Nós, investidores. A gente tem que lembrar que cada investidor ele é único. Então, fica o alerta para quem está assistindo a gente também não copiar ninguém 100%, porque cada um tem seus prazos, suas necessidades e seu perfil de risco, né? Eu acho que é interessante a gente também olhar um pouco, quando a gente olha uma história do Barsi, poxa, ela é motivadora, ela é empolgante, mas ela não precisa ser copiada. Até porque, sei lá, ele começou a investir, não sei, 50 anos atrás, era outro mercado, não existia nem o plano real. Se você quisesse comprar um fundo imobiliário, não existia. Se você quisesse comprar um CDB de banco, talvez nem tivesse acesso, né? Tinha ali, por isso que os antigos gostavam de comprar terreno, né? Que era o que estava disponível. Até hoje ficam com essa mentalidade. E aí você entrou num ponto importante. O Barsi é idoso já também, né? Pra você convencer ele que existem coisas novas, talvez não é tão fácil, também, né, Ricardo? Então, cada um tem que pensar em si, montar a sua carteira e aproveitar as possibilidades, né? Tem gente que fala, tem alguns estudos que dizem que se o Barsi começasse naquela época a comprar o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, ele teria mais dinheiro do que ele tem hoje. Porque o dólar subiu tanto, a Bolsa Americana subiu tanto, mas não tinha acesso àquela época, né? Como é que você vai falar? Mas por isso que eu acho que não vale copiar 100%, mas eu acho que ele é um grande exemplo, é motivador, o pensamento de longo prazo. Sim. E a ideia de dividendos. A ideia dos dividendos eu acho muito legal. Tem um estudo, eu tenho uma teoria que em países emergentes, o investimento em ações de dividendos costuma sempre superar o índice médio. Eu peguei um estudo, olhei Brasil, comparando o índice de dividendos, que é o IDIV, contra o Ibovespa. O IDIV ganha de muito, assim, 10, 15 anos. Se a gente pegar o índice do México, o índice da Coreia do Sul, o índice da Turquia, que são países emergentes, ou seja, não é aquele mais desenvolvido do mundo, né? Aquele país médio, digamos assim, deu-se esse nome de país emergente. Em todos esses países, o índice de dividendos costuma superar a média da Bolsa, e superar por muito.
A minha teoria é que, normalmente, em países emergentes, essas grandes empresas, as empresas que trazem mais crescimento, mais lucro, elas acabam sendo as mais estruturadas e vai chegando um momento na bolsa que você tem uma empresa tão grande que não vale tanto você reinvestir em você mesmo, né? Você já está tão grande, líder de mercado, fluxo de caixa é recorrente, que você começa a distribuir dividendos. Então, assim, no Brasil, em qualquer país emergente, eu acho que tem que pensar em dividendos, sim. Carol, antes da gente ir pro ping-pong, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi no canal do Ale, e aí eu vou querer saber a opinião dele e complementando Com a tréplica. opinião do Ricardo, com tréplica do Ricardo, né, em homenagem aos nossos debates. Ale, eu vi no seu canal lá um vídeo que você fala que parecer pobre é interessante. Quero que você explique e com tréplica do Ricardo. Não, eu explico com prazer. As pessoas têm que entender que existe só uma forma de se enriquecer, que é ganhar o dinheiro, poupar uma parte desse dinheiro e investir bem esse dinheiro que você poupa. Não existe outra forma. Outra forma é só se você ganhar uma herança ou ganhar na loteria. Ou ganhar de forma errada, que não é o que a gente quer, né? Ou roubar, ou ser corrupto, mas uma pessoa normal que quer enriquecer, ela tem que ganhar o seu dinheiro, trabalhar, empreender, trabalhar para alguém, ser servidor público, enfim, fazer uma renda, poupar uma parte dessa renda e investir bem. A maior parte das pessoas se perde justamente nessa fase de poupar uma parte da renda. Porque gasta muito, porque quer ter um carro do ano, quer morar num lugar maior do que poderia, numa casa melhor do que poderia, num bairro melhor do que ela poderia. E por conta disso, ela não poupa nada. Então, ela ganha o seu salário, gasta tudo e não vai ter dinheiro para investir. Sem dinheiro para investir, não vai conseguir gerar renda passiva e vai ficar eternamente naquela chamada corrida dos ratos. Você ganha, trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta, fica zerado, trabalha, paga a conta, fica zerado eternamente. A única forma de você conseguir poupar uma parte da sua renda é viver abaixo das suas possibilidades. E daí a ideia de parecer pobre. A ideia de parecer pobre é que você viva alguns degraus abaixo do que você poderia viver, que é o que eu sempre fiz na minha vida, inclusive. Assim que eu me formei, eu passei no concurso público, fui trabalhar no tribunal, já tinha um salário bom para minha idade, né, superior à média que os meus colegas que foram para a iniciativa privada tinham, porque no serviço público você já entra com salário bom, mas em compensação depois você fica com aquele mesmo salário o resto da vida. Na iniciativa privada, normalmente você começa com um salário bem baixo, mas depois o céu é o limite. Então eu já comecei com salário bom, poderia já ir ter comprado um carro caro, ter ido morar num bairro mais legal? Não, eu quis sempre viver abaixo das minhas possibilidades para poupar dinheiro para investir. E isso fez com que eu conseguisse alcançar a liberdade financeira aos 29 anos. E nem existia a fonte da fortuna, foi só com aquele salário de servidor público vivendo abaixo das minhas possibilidades. Então, essa é a ideia do parecer pobre. Você viver um pouquinho abaixo da sua possibilidade, né? Não precisa ficar ostentando. Para que ficar trocando de carro toda hora? Ter um carro caro demais. Até falo para meus seguidores, eu mencionei nesse vídeo, eu tenho hoje um HB20. Poderia ter um carro muito mais caro, um carro de luxo, um carro importado. Já caberia no meu patrimônio atual. Mas eu prefiro viver abaixo das minhas possibilidades, investir mais dinheiro. Não quer dizer que algum dia eu não vá comprar um carro de luxo. Eu acho que a gente precisa também usar o dinheiro para ter as coisas que a gente quer, perseguir os nossos sonhos, dar uma boa qualidade de vida para nós mesmos, para nossa família, morar num lugar legal, comprar coisas, fazer viagens, mas tudo a seu tempo. Então, quando você está no começo da vida profissional, poxa, faz uma viagem mais simples, compra um carrinho mais simples, ou nem tenha carro, hoje tem Uber, né? Tá tão mais fácil do que era antigamente, né? More num lugar menor. Depois, com o passar do tempo, conforme você vai aumentando sua renda, seu patrimônio, você vai evoluindo, mas sempre ficando alguns degraus abaixo para seguir investindo e construir a sua renda passiva e a sua liberdade financeira. Tréplica de Ricardo, Lucas. Bom, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para quem está escutando a gente é que, assim, não tem jeito. Você precisa poupar e investir todos os meses. Precisa transformar isso num hábito, porque não adianta você achar, vou esperar ter muito dinheiro, porque aí eu começo a multiplicar ele através dos investimentos. Não, se você tem que começar agora, o tempo joga a seu favor. Mas beleza, no começo é difícil, não vai render tanto assim, não tem tanta motivação. Concordo, começo é difícil.
mas o futuro ele é muito prazeroso, né? De repente você vai demorar, sei lá, 5, 6, 7 anos para conseguir um patrimônio que vai te gerar uma renda já suficiente para você ter algum nível de autonomia. Mas depois isso vai se multiplicando muito rápido, né? A gente tem aquela ideia do milagre dos 100 mil reais, né? Que é aquela coisa, para você acumular 100 mil reais, às vezes vai demorar muito. De repente demora 7 anos. Só que os próximos 100 mil reais vai demorar 4 anos. Os próximos, 2 anos. Os próximos, 1 ano. Por quê? Porque você já criou essa máquina. Primeiro você criou o hábito de poupar. Não tem outro jeito. Tem que poupar todos os meses. Aquela Faz famosa a tabela, regra. mesmo que for escrito ali no caderno, mas tem que ter. É a famosa regra do pague-se primeiro. O dinheiro caiu na sua conta, você pega um percentual, seja 10%, 20% ou 30%, o quanto você conseguir, e já manda para uma corretora para você começar Escondido ali pra a fazer seus investimentos. E o que o Ricardo falou é verdade, cara. Os primeiros R$ 1.000 pode ser difícil. Os primeiros 100 mil reais, difícil. Mas os 200, 300, 400 vão vir muito mais fácil. Muito Porque mais você já mudou o hábito no seu dia a dia. E outra coisa, você vai ter os dividendos ali. Se você unir o que o Alexandre falou, de viver um degrau abaixo, aprender que você pode reinvestir esses dividendos, aí é uma bola de neve. Vai chegar num ponto que você vai ter um patrimônio que vai te aposentar, e aí sim você pode começar a ter mais luxos com tranquilidade. Eu costumo Exatamente. falar que é o seguinte, por que eu vou deixar de gastar algo hoje para investir? Pô, mas eu quero comprar um tênis, quero comprar um carro. Por que eu não vou fazer isso hoje se eu tenho dinheiro lá na conta? Cara, o único motivo de eu fazer isso é se com esse dinheiro eu ter algo melhor lá no futuro. Exatamente. Qual que é o conceito do investimento? É você trocar algo hoje por algo melhor lá no futuro. Isso pode ser o seu dinheiro hoje, pode ser o seu tempo. Por que as pessoas fazem faculdade? Por que você estuda? Porque você tem uma profissão. Você gasta o seu tempo, sua energia, em troca de algo melhor que você vai ter no futuro. Sabe algo que vocês falaram? E só complementando, essa questão de criar hábito vem muito da disciplina. Né? É que nem um exemplo, uma academia, né? Você primeiro tem uma disciplina, vou fazer, mesmo que você não goste, mas você vai criando, você tem essa disciplina e vira um hábito, e depois você, de repente, pode até gostar Você muito vai até mais. empurrado, né? Agora, você sabe, só pra finalizar, gente, o que vocês falaram, se você tem esse pensamento, né, Ricardo? Ah, mas eu não sei o dia de amanhã, talvez eu não esteja aqui. Pessoal, provavelmente você estará. Tá? Estatisticamente, você estará, inclusive. E vai fazer diferença. E se você anda com pessoas que pensam assim, que às vezes você anda com aquela pessoa que fala, não tô nem aí, deixa a vida me levar, você vai ter que repensar um pouquinho a turma que você anda. Porque senão você vai ficar nessa onda também. E olha só, uma coisa legal também, você falou, disciplina ela é muito importante. Mas é mais difícil você ter disciplina para ir na academia todo dia do que você investir uma vez por mês. Verdade. isso é Uma verdade. vez, cara. Isso é verdade. E falando tem pegando um ponto gatilho. também, quando você começa a ver os resultados, seja na academia ou nos investimentos, Você Motiva. continua. você continua, porque você vê como é bom. Então, você começa a academia. Eu tô nessa fase aí de querer, né, melhorar a qualidade de vida aí na academia, já tô vendo resultados. Aí eu falo, pô, legal, isso aqui dá certo. continuar. Aí você fica mais, né, empolgado a continuar indo. Investimento é a mesma coisa. Você começa a investir, começa a cair uns dividendos na conta, você começa a ver lá os seus investimentos de renda fixa valorizando. Você vai querer continuar, porque você vê que aquilo é bom, dá resultado. É mais fácil investir do que ir na academia. Pode ter certeza. Pegando o Concordo, gatilho, eu e pegando o concordo. gatilho do carro que o Alexandre falou, cara, os últimos anos, antes de eu ir pra Balneário Camboriú, eu morei aqui uns 3 anos sem carro, porque eu trabalhava em casa, não tinha necessidade de eu ter um carro. Eu não tinha filho ainda também, então eu ia, sei lá, eu ia num barzinho com a minha esposa, primeiro que eu já não ia pegar o carro porque eu ia beber. Então, assim, andava de Uber ou de táxi. Cara, no final das contas, era muito mais barato e prático pra mim. E ainda por cima, eu alugava a minha garagem do prédio. Olha lá, já Porque fez ainda essa. era uma garagem por apartamento. Tinha pessoas, às vezes, que tinham 2 carros e eu alugava. Alugava a minha garagem. Então, eu fazia dinheiro, economizava não tendo um carro. Aí, quando eu fui pro sul, enfim, aí eu tive que comprar um carro. Mas olha como isso é interessante, né? Às vezes a gente menospreza alguns pequenos valores. Sei lá, de repente você alugava essa vaga por R$200. Cara, se é R$200 que você tem para investir hoje, investe Tá R$200. maravilhoso, Não né? tem atalho. Você tem que criar um jeito de investir todo mês. Uma renda extra, né? Sabe uma coisa, só pra eu finalizar esse assunto, que eu vejo muito? Pessoal, hoje, tem muitas pessoas que têm uma condição de vida muito alta, que elas vão pro bar ou pro restaurante, sei lá, de Uber, tá? Então, às vezes tem aquela pessoa que ela quer comprar aquele carro luxuoso, sabe aquela pessoa que passa e tal?
Mas às vezes o grande rico, vamos dizer assim, às vezes ele tá de Uber e você nem sabe, ele tá descendo ali e tá de boa, tranquilo. E muitas Então, vezes o pobre tá de Ferrari que você nem sabe. É, O cara tá financiada. cuidado, hein? financiada Cuidado com isso aí. ou alugada querendo te dar um golpe. Isso aí acontece muito. É. Mas vamos lá, Carol. Vamos para o nosso ping-pong. Mas antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro de hoje, que é o site Investidor 10. O melhor site, sem dúvidas, hoje, para que você possa fazer suas pesquisas. Todos os fundos imobiliários que a gente está falando aqui, todas as ações, você vai encontrar no site Investidor 10. Lembrando que é um site gratuito, né, Carol? Exatamente, pessoal. E a gente vai deixar aqui, criatura, um link na descrição. Você vai dar uma belíssima força entrando pelo nosso link. É gratuito, tá, turma? Conhecimento nunca é demais e é de graça, viu? E também, já aproveita aqui esse bate-papo legal e dá o like. Dá o seu like, senta o dedo no like e se inscreve também aqui no canal. Tá bom? Esse canal aqui é gratuito e é pra vocês estudarem mesmo. Bom, podemos ir pro ping-pong, não? Vamos lá. E aí o Ricardo ou o Alexandre respondem primeiro, né? Ou vai ver, decidam bate aí. a mesma ideia. Vamos ver. FIIs ou ações? Os dois, poxa. É. Mas se Pior que tiver não zero, tem só. como, cara. Aqui é tipo assim, Corinthians ou São Paulo? Mas não sei se Tá o bom. pessoal São Paulo. mata a gente. Pronto. Vamos lá, vou ficar com os fundos imobiliários pelo pagamento dos dividendos mensais, que é legal para o investidor iniciante, justamente para ter aquele incentivo de, poxa, tá dando resultado. Então eu fico com os fundos imobiliários por conta disso. Então eu vou ficar com as ações porque sobrou pra mim. As ações também têm dividendos e têm potencial de crescimento. Mas não são mensais normalmente. Mas no longo Olha prazo. lá, o debate. Investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Nossa, eu tô muito investidor fora do Brasil. Acho que se pegar esse ano aqui, eu investi muito mais lá fora do que aqui. Até pela possibilidade, né? Agora tá fácil. Eu vou concordar com o Ricardo. Tem que ter os dois, mas já que tem que escolher, Estados Unidos, pela diversificação patrimonial, eu também tenho aumentado a minha posição da carteira nos Estados Unidos. Meus últimos aportes foram massivos para lá. Então, acho que é importante as pessoas terem essa consciência que cada vez mais a gente precisa ter uma parte do patrimônio num país mais seguro e em moeda forte. Petrobras ou PetroRio? Petrobras, apesar dos PetroRio. riscos. Pronto. Itaú ou Bradesco? Itaú. Sabia? Essa eu sabia que vocês iam falar mesmo. É. Inter ou Nubank? Eu vou no Banco Inter. Eu vou ficar com o Nubank. BTLG ou XPLG? BTLG. XPML ou Mal 11? XPML. XPML. Putz, André me coloca aqui numa enrascada. Haddad ou Paulo Guedes? Ô, louco. Nossa, isso aí é fácil. hein? Ah, o Paulo Guedes. Paulo Guedes, lógico. Ai, gente, Andrezinho me coloca aqui nas enrascadas, vocês veem, né? Pessoal, primeiro de tudo, eu quero Concordamos muito agradecer. aqui. É, só time de futebol, não sei, mas que Eu também aqui não sei. nós temos aqui, eu Nós e o temos um André. São Paulino e um... São Paulino. Ah, Ué, então eu concordamos sou São também. Paulino. Putz, Só eu sou tem a Carol palmeirense. Aí, ó. Apesar que ela tá dando mais Ela risada tá mais que nós. feliz que a Ela gente. tá mais feliz que nós. Gente, quero agradecer vocês. Mas ela não tem tanto mundial como nós, Peraí. né? Aliás, não tem mundial, né? Calma lá, nós estamos... Mas bem mais. Estamos chegando lá. Quero agradecer vocês, mesmo sendo São Paulino, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Ale, eu sei que o tempo de vocês é mega corrido, Ricardo. E aonde o pessoal encontra vocês? Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu estou lá no Fonte da Fortuna, no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais, @Fonte da Fortuna. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez aqui. E quem quiser acompanhar meu trabalho, pode procurar como Lucro FC. No YouTube eu produzo 3 vídeos por semana, no Instagram também estou lá. Lucro FC é como se fosse Lucro Futebol Clube. Legal. Pessoal, também tem o meu canal, vou fazer aqui meu merchan. Mestre da Riqueza, pra quem não sabe, eu e a Carol, nós temos o nosso canal também, onde a gente fala bastante sobre ativos, enfim, ativos do exterior, ações, fundos imobiliários. Mestre da Riqueza, convido vocês a conhecer o meu canal lá. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Vou fazer o meu também. Riqueza em Dias e no Instagram, @CarolDias. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui. A gente traz isso aqui pra vocês, tá bom, gente? Lembra que eu falo? Voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo, até o próximo episódio.